E aí, gente, bem-vindos a mais um Os Bastidores com a Substrato. Eu sou o Jonathan Mendonça. Eu sou o Aero Munhoz. E hoje a gente tá aqui com mais uma convidada especial do nosso hall de grandes amigos e parceiros, grandes talentos da internet, da TV, do cinema, Mirella Pisani, que é atriz, que é produtora de conteúdo na internet, que é influenciadora, que é simpática, que é talentosa e vai compartilhar com a gente bastidores de como é essa vida. Ai, meu Deus. E se ficar até o final, tem uma fofoca exclusiva. Nossa, acabei de inventar isso. Na verdade, aqui temos várias fofocas, né? Sempre. Muitas. Mas vamos começar já desmistificando um pouquinho o seu trabalho, porque eu sei que nem todo mundo que trabalha com internet gosta de ser visto, lido como influenciador. Tem algumas pessoas que preferem a alcunha de produtor de conteúdo, de creator. E eu não sei se essas coisas têm pesos diferentes, assim, quando você coloca na prática, né, no seu dia a dia de trabalho. Como é que você enxerga isso e como é que você se coloca nessas alcunhas? Uau! Bom, eu tenho um pouquinho de birra com a palavra influenciador, assim. Eu acho, sei lá, acho esquisito, sabe? Não me desce bem. Então, eu prefiro me colocar como criadora de conteúdo, produtora de conteúdo. E até, na verdade, esse título eu demorei bastante pra aceitar. Porque eu sou atriz e aí eu não me via... não tô desmerecendo nenhuma das duas posições, tá? Eu não conseguia me ver como uma criadora de conteúdo pra internet. Então, as redes sociais sempre foram pra mim... Sempre não, assim, no início, né? Eram pra mim um lugar pra eu expor os meus trabalhos, pra eu, enfim, me mostrar como atriz e o meu lado de atriz e tal. Então, eu não conseguia me enquadrar nem como criadora de conteúdo para a internet, sabe? Enfim, tinha uma outra visão, assim, da coisa toda, né? Mas a palavra influenciador eu acho complicado. Acho chatinho, não gosto. Ai, porque influenciador, não sei, me remete a uma coisa muito... Não sei, de influenciar pessoas. Eu não sei se eu tenho esse poder, sabe? Não sei. Faz sentido. Não fico confortável com essa palavra. E tem um poder, né? Tem um poder que ela carrega, né? Influenciadora, sabe? Me dá um influenciador. Me fala o que você quer que eu controle a minha audiência. Vou te influenciar. Exato. Acho complicado. Você dá umas dicas aí, quem quer fazer, faz, né? Exato. É isso. E acho que também tem muita gente que acha que essa influência, essa fama, digamos assim, na internet vem do nada, né? Ignora que você tem uma carreira, é um trabalho. Total. Como que você vê a Mirella profissional de criação de conteúdo vindo da onde você veio, de ser artista? Ai, cara, isso é muito engraçado, porque... vamos fazer uma sessão terapia agora. Traz os lencinhos. Eu acho que eu ainda tô me vendo nesse lugar. Eu demorei muito, né? Como eu já tinha falado, assim, demorei muito pra me ver como criadora de conteúdo. E acho que eu tô começando a me enxergar, assim, aos pouquinhos nisso. Até porque nos últimos anos eu trabalhei muito mais com internet, YouTube, Instagram, as outras redes e tal, do que na minha área, né? Do que na minha profissão. Eram trabalhos muito esporádicos. Então, quando eu decidi mergulhar mesmo de cabeça na criação de conteúdo, eu praticamente não fiz nenhum trabalho como atriz, muito pouco, assim, coisas muito pontuais e produções menores. Então, só que é isso, né, os últimos anos, em contrapartida, há 20 anos trabalhando como atriz, assim. Então, pra mim é um pouco difícil ainda me enxergar como criadora de conteúdo, mas a sua pergunta exatamente foi... Qual foi o seu processo profissional de chegar onde você tá agora? Tá. Bom, em 2016, eu fui chamada para fazer uma websérie, Esconderijo. E é uma websérie que foi feita exclusivamente pro YouTube. E aí, nós gravamos em 2016, ela estreou em 2017. Acho que foi isso, se eu não me engano, tem um tempinho aí. E aí, foi muito doido, porque o meu Instagram, por exemplo, era fechado. Eu tinha pouquíssimos amigos ali. E aí, quando a gente começou o processo de ensaio, gravação, estudo de texto e tal, como era uma websérie pra rede social, né, pra internet e tal, o pessoal da produção, eu lembro que eles marcaram um dia comigo, vamos fazer uma reunião, porque ela precisa, né, tipo, ser conhecida de algum modo, protagonista da série e tal.
Aí a gente marcou uma reunião, as meninas sentaram assim em volta, fizeram tipo uma intervenção comigo, né? Mirella, seguinte. Porque isso é engraçado, assim, não que eu era avessa à rede social, não gostava, não é isso. Eu sempre tive muito medo de ter minha vida pessoal exposta pra muita gente. E até hoje é assim, então até hoje eu me preservo muito em relação a isso. Mas na época era muito mais. E aí eu já tinha esse medo e como eu ia fazer um trabalho pro YouTube, esse medo foi maior ainda, então meu Instagram era fechado. E elas fizeram essa reunião, então, Mirella, seguinte, né, você tá fazendo uma série pro YouTube, a gente precisa transformar você em um produto também. E eu lembro que eu fiquei, tipo, meio apavorada, assim, com tudo isso. Mas beleza, abri. E aí a série estreou e logo no primeiro mês, assim, meu Instagram foi de 300 pessoas para 50 mil. Isso em começo de 2017. Então foi um susto muito grande, sabe? E ao mesmo tempo era legal ver as pessoas ali, explodindo de amor, assim, de carinho e trocando. E era muito massa. A gente pegou, acho que um período muito massa de websérie, né? Aquela época, assim, foi muito legal. E aí, enfim, Esconderijo fez 1, 2, 3 temporadas. As coisas começaram a acontecer. E aí eu comecei a olhar pro YouTube como uma possibilidade de também ter um espaço ali. Mas eu não me via criando conteúdos tipo o que eu faço hoje. Tipo vlogs ou qualquer outro assunto, assim. Eu pensava muito em ter um canal pra atuar. Porque eu já tava também muito esgotada, né? De ficar esperando, enfim, teste, os produtores de elenco, os diretores, enfim, me chamarem pra algum trabalho. E eu falei, bom, eu acho que, de repente, se eu abrir um canal e tentar produzir cenas, séries, webséries, eu consigo ter uma autonomia e consigo ser vista, né, pelas outras pessoas, por um público maior, até por produtores de elenco, e mostrar o meu trabalho e tal. E fiquei com isso na cabeça durante um tempo. Aí, bom, vieram outras temporadas, vieram outros trabalhos, fui fazer uma série na Fox. E aí, depois dessa série, eu tive certeza que eu, de fato, precisava produzir alguma coisa pra mim. Porque o trabalho não rendeu o que eu esperava que fosse render. Uhum. E aí, eu fiquei 6 meses parada. E aí, a gente teria mais temporadas e mais coisas pra fazer. E promessas e aquelas coisas todas de jobs, né, esporádicos, que a gente sabe que acontece. E aí eu fiquei 6 meses parada e eu não pegava nada, cara. Não aparecia um teste, assim, pra um comercial de nada. Assim, eu ganhar R$100. R$100 aqui, ó, pra passar ali atrás da câmera. Não aparecia. Eu falei, cara, eu preciso dar um jeito. Eu preciso realmente me produzir, né? Me mostrar. E aí... E foi dessa forma, assim. Aí, nessa época também, eu comecei um relacionamento com uma pessoa que já trabalha bastante tempo nas redes sociais. E foi o match perfeito, assim, porque eu já tava querendo me mostrar de algum modo e a gente começou a se relacionar, enfim. E então eu criei meu canal. E o meu objetivo no começo, quer dizer, meu objetivo sempre foi atuar e mostrar esse lado de atriz, né, pro YouTube. Só que eu não tinha como começar um canal já produzindo uma série, não tinha como. Então, até porque... não tão baratinho. É tão baratinho, imagina. Dá pra internet. Poxa, qualquer 80 mil, você produz aí o quê? Uns 2 episódios? De 10 minutos. Nossa. Complicadíssimo. Lágrimas de produção. Nossa, aqui. Meu Deus. Mas aí eu abri o canal e eu pensei, bom, vou começar fazendo vídeos mais aleatórios, mais de vlog e tal. E quando chegar em 100 mil inscritos, eu já vou ter um dinheiro bom. Iludidaça. Eu já vou ter um dinheiro bom pra produzir minha série. Em 2 meses, 3 meses, sei lá. Claro. Mais ou menos esse tempo. Chegou em 100, depois 200, 300. Cara, não tem... Ainda. E o dinheiro? Cadê? Que hora chega? Abrindo a conta todo dia e falando, não é, pessoal? Cadê meu dinheiro? Meu Deus. E assim foi durante um tempo. Aí depois eu coloquei uma outra meta. Não, quando chegar em 500 mil eu vou fazer. Igual, né? Aí dobrando a meta. Quando chegar na meta, você dobra a meta e continua. Pois é. Isso. E assim, as pessoas acho que não têm noção do custo que é, né? Você ter um canal no YouTube. Enfim, são funcionários. O custo de produção mesmo, de montar um roteiro, de edição e tal. As pessoas até nem conseguem enxergar muito como um trabalho, na verdade. Será que ainda hoje em dia rola isso? Não sei, é eu que te pergunto. É porque assim, eu acho que do nosso lado, do lado produtor, tipo, nós temos uma produtora que fornece serviço, sim. Apesar de, assim, minha avó até hoje não sabia exatamente o que eu faço. Sim, claro. Mas, sim, elas enxergam como trabalho. Agora, do seu lado, que é quem coloca a cara nas redes, eu acho que a dificuldade tá aí.
Tipo, olhar pra Mirella e falar, não, produção de conteúdo é o seu trabalho, ou de outras pessoas, amigas Ninguém te pergunta, fala, mas e de trabalho, você faz o quê? O que você faz? Não, sabe o que é engraçado? Hoje em dia, não. Mas antes de eu trabalhar com rede social, né? Quando eu, sei lá, tinha que preencher uma ficha em algum lugar e colocava lá atriz, as pessoas perguntavam, mas... Ou, trabalho? você tá fazendo qual novela? Ou, mas... Né, ninguém perguntava se você tá em cartaz com qual peça ou qual filme você fez. Mas você fez qual novela? Mas hoje em dia não, eu acho que as pessoas já estão um pouco mais atentas, né? E você pega qualquer criancinha aí de 8, 9 anos, o que você quer ser quando crescer? Influenciador, criador de conteúdo, né? YouTuber. Então hoje eu acho que já é mais visto como um trabalho, mas eu acho que as pessoas ainda não têm noção de quanto isso de fato dá trabalho na prática. E não monetiza o suficiente. E não monetiza o suficiente, exatamente. Não Principalmente agora. É difícil ser o único trabalho, né? Cara, é bem complicado mesmo. Por exemplo, no meu caso, hoje eu faço vídeos roteirizados, né? Então, só o tempo de pesquisa e roteiro pra gravar, pra um vídeo, às vezes é 3, 4 dias. Eu já fiz roteiros que eu fiquei em cima, tipo, uma semana, sabe? Durante muito tempo ali. E é ótimo você ser o seu próprio chefe, não ter que bater ponto e responder a ninguém. Mas isso também, gente, cara, quando você vê, assim, o último mês... A gente tava falando aqui no off que eu dei uma despirocada essa semana, que eu fiquei uma semana fazendo festa. Eu me obriguei a fazer isso, porque eu fiquei 2 meses, gente, juro pra vocês, com a bunda enfiada na cadeira, assim, tipo, direto, pesquisa, roteiro, gravação. Eu tava surtando dentro de casa. Então, não ter um chefe é ótimo, né? Porque você não responde a ninguém. Mas também você perde o controle, perde muito a mão, porque você tá trabalhando dentro de casa, e aí às vezes é 3 horas da manhã, você tem uma ideia, aí você para tudo, vai pesquisar, vai escrever, e assim vai. Você deixa de trabalhar em casa pra morar no trabalho, né? Nossa! Essa aqui doeu. Essa pode registrar. Doeu, é isso. Você mora, você sai do escritório, vai pra cama, faz um miojo, vai pra cama, volta, senta e trabalha mais. Agora, até pra sua própria saúde, não sei. Existe uma diferença da Mirella vida real e a Mirella da internet? A Mirella atriz ajuda a Mirella da internet a acontecer? Muito! Mas é ela que manda. a Mirella que... Ih, agora vamos expor todos. É a sua chefe. Ó o corte. Falei que ia ter fofoca no final, tem fofoca no meio também. Mas o corte é esse mesmo. Bom, vocês são meus amigos, me conhecem na vida pessoal. Eu sou completamente diferente, assim. Completamente. A Mirella que vem dar uma entrevista, que vai gravar um vídeo. A Mirella que mostra uns stories, assim, que aparece nos stories. Completamente diferente. Não tem como, assim, eu não conseguiria, sabe? E as pessoas que eu conheço do meio, assim, a grande maioria, porque senão você não aguenta, você surta, e é real, assim, é de verdade. Porque acho que se você se mostra muito ali, é óbvio que não é tudo uma grande mentira, tipo, pra tirar uma máscara, sabe? Tipo, meu rosto nem é esse, na verdade. Não é isso, né? Não vai por esse caminho, assim. Mas você precisa, de fato, construir algumas armaduras e algumas personas ali pra se comunicar com as pessoas. Porque se você for 100% verdadeiro, 100% real... Primeiro, que não é interessante. A vida de verdade não é interessante. Já começa por aí. Vamos ser honestos, assim, né? E segundo, que você se machuca muito fácil, cara. Porque a gente recebe crítica o tempo inteiro. Crítica, questionamento. Hater eu até nem tenho muito, assim, mas... Sei lá, às vezes coisas muito bobas, que se você não tá num dia bom, porque nem sempre os dias são bons, né? E somos humanos, aquilo pode te destruir, assim. E aí você vai ver uma adolescente de 17 anos, sabe? Que só entrou no teu perfil pra falar uma merda qualquer. Pode falar? Pode. Pra falar uma besteira qualquer e não tá nem aí, sabe? Mas aquilo te destrói de algum modo, porque pega em alguma coisa muito específica sua, sabe? Parece que as pessoas não sabem, ou sabem, né? Mas parece que não é uma pessoa que vai ler ali, né? É bizarro, essas pessoas são malucas de tipo, eu vou mandar, vou xingar, e eu esqueço que se eu estiver aqui, eu não vou fazer isso. Eu não vou olhar na sua cara e falar, você é uma escrota. Mas, Ari, eu acho que é justamente por isso que não dá pra você ser 100% real na rede social, porque quem tá te acompanhando também não acredita que você é real. Eles te tratam como um personagem de filme, sabe? Como alguém que vai ouvir aquelas coisas e não vai sentir, não vai receber. Faz muito sentido. Cara, até esse ano, assim, eu passei por situações muito, muito, muito complicadas. Muito complicadas. Porque eu terminei um relacionamento no começo do ano e as pessoas não entenderam isso. Eu fiquei meses
meses. E isso me deixou doente, de verdade. Fiquei meses recebendo coisas que eu não queria receber. Fiquei meses lendo coisas que eu não queria ler. E assim, eu não tinha o que fazer, eu não tinha como fugir. Porque chegava no meu e-mail de trabalho, chegava no meu e-mail pessoal, chegava no direct do meu Instagram, chegava por todas as DMs possíveis. Eu não tinha como, sabe? Eu me sentia bombardeada, metralhada de todos os lados. Porque as pessoas simplesmente perderam a noção das coisas e trataram 2 seres humanos como 2 personagens da série favorita da vida delas, sabe? Então é muito complicado isso, assim. E aí eu vou abrir uma polêmica aqui, fora da pauta. Abre. O quanto você acha que a indústria da fofoca influencia em pessoas como você, que não são, sei lá, globais, super famosos, que tem uma assessoria de imprensa pra ler a DM? Como que é essa indústria da fofoca que tem que toda hora ter um choquei, bomba, grave? Cara, influencia muito. Tem gente que surta e não quer mais saber disso. E influencia a ponto das pessoas produzirem coisas justamente para serem notificadas. O que, assim, não é uma crítica. Pelo contrário, eu adoraria ser esse tipo de pessoa. Porque eu acho que hoje eu teria com milhões de seguidores nas minhas redes. Produzindo fofocas. Produzindo fofocas. Mas é mais forte do que eu, sabe? Eu não consigo. E eu falo com zero julgamento mesmo, sabe? Quando eu paro pra olhar por esse ângulo, eu me sinto extremamente burra de não estar aproveitando desse lugar, sabe? Mas, de fato, eu não consigo, assim. Mas tem influenciadores que produzem caos e fofocas e casos o tempo inteiro pra estar sempre sendo notificado, tanto coisas boas quanto coisas ruins, porque a gente sabe que na rede social não tem muito isso, tipo... sei lá, o cara é exposto por ter feito um monte de merda. E aí, do dia pra noite, ele tá lá, famoso, com milhões de seguidores. Então, as pessoas têm zero filtro, né, em relação eu acho que vira até... Eu tava vendo o negócio da farofa da GK, por exemplo. É um evento feito para gerar fofoca e conteúdo. Claro. E marcas falando... Toma o dinheiro, porque todo mundo vai ver. Porque é isso, a gente tá o tempo inteiro na timeline. E eu acho que a rede nada mais é do que um espaço de fofoca. Eu tô vendo fofocas... Só que eu não percebo que eu tô vendo fofocas escolhidas pra eu ler. Eu acho que tudo aí é real. Eu acho que é a minha vizinha, sabe? Aí eu vou comentar como se fosse minha vizinha. Não é. Tipo, as pessoas estão de verdade do outro lado ali. Elas vão ler e vão falar, mano... Sim. Eu não quero ler isso. Que coisa horrível de se dizer pra uma pessoa, né? Exatamente. Mas... Voltando Mas adoraria estar na farofa da GK, produzindo conteúdo. Inclusive, GK, se você estiver vendo isso. Manda o saquinho de lixo com convite para Mirella. O endereço é caixa postal, número. Você acha que... você falou que a ideia de abrir o canal era para você ter mais visibilidade na sua carreira de atriz. Você acha que hoje, depois de alguns anos trabalhando com isso... É um caminho viável para quem quer ser atriz? Eu sei que você não pode dizer por todas, mas você acha que vale a pena se a pessoa tá querendo um espaço na vida artística? Com certeza. Eu acho que toda forma de você se mostrar o que você sabe fazer, o seu talento é super válido e super bem-vinda. No meio desse percurso, eu vivi o oposto disso, que foi muito engraçado. Porque eu acho que as redes sociais, elas mudaram muito nos últimos anos, tipo, de forma muito rápida, sabe? O que valia pra 2016 não vale pra 2017 e assim por diante. Eu falo de 2016 porque foi quando eu comecei, mas antes disso, assim, também, eu acho que a mudança não era tão rápida, sabe? Eu acho que existia um padrão e um formato e uma coisa ali. E nos últimos anos, assim, foi tudo muito se atropelando. Principalmente depois da pandemia, né? Com as plataformas de vídeos curtos e tudo mais. Mas a gente já vai chegar aí. Uns 2 anos depois que eu criei meu canal, eu já tava, sei lá, com 600, 700 mil no YouTube. E aí eu não tava, mas ainda, né? Ainda não tava conseguindo voltar pra minha carreira de atriz, porque o YouTube tava me consumindo muito, as produções. E aí eu lembro que eu voltei a procurar agentes, não mais agências, mas agentes. E aí as pessoas perguntavam, né? Óbvio, beleza, vou marcar uma entrevista, mas o que você faz? O que você já fez? Aí mandava todo o currículo, falava um monte de coisa, meus últimos trabalhos grandes já de muitos anos atrás. Beleza, mas e agora? O que você tá fazendo? Eu tenho um canal no YouTube, trabalho com rede social. Então você é influenciadora. A temida palavra. Então você é influenciadora. Então, eu sou atriz, mas eu sou atriz, mas eu estou trabalhando agora como criadora de conteúdo. Mas o que você tá fazendo agora? Produzindo conteúdo. Então você não tá atuando.
Não, eu estou produzindo conteúdo. Ah, então você é uma produtora de conteúdo. Não, eu estou... Sabe? É um papo meio de doido, assim. E aí... Como diz aquela famosa manchete, ex-atriz vira gamer. Ex-atriz. Aí saiu uma matéria no Correio Brasiliense. Muito bom. Correio Brasiliense. Ex-atriz da Globo vira gamer. Tem essa matéria, muito boa. Meu Deus. Mas é porque... Sabe por que saiu isso? Reprisou uma novela que eu fiz uns anos atrás. E aí... As pessoas não me conheciam na época. E veio um monte de gente na DM, nos comentários do YouTube, falar: tem uma personagem muito parecida com você na novela. E aí o negócio, tipo, tomou uma proporção que não fazia sentido, sabe? Nem era uma personagem, tipo... foi uma participação em alguns episódios. Sei lá, ficou uns 5 episódios. A minha personagem aparecendo. E aí foi muito engraçado. E aí saiu essa matéria no jornal. E na época eu tava fazendo games, né, no canal. Então aí saiu ex-atriz vira gamer. Nossa. Tipo, como se fosse uma pessoa falidaça, assim, né? Espero que a próxima manchete da Jade Picon seja ex-influenciadora vira atriz da Globo. Porque, pelo amor de Deus. Ou ex-influenciadora e ex-atriz vira empresária. Modelo. Porque não tem como. Pegando esse gancho aí dos games, você passou por várias fases de conteúdo, né? E foi encontrando vários nichos para se colocar. E eu acho que isso é muito curioso porque acontecem duas coisas, né? Você precisa meio que pegar o seu público e falar: galera, agora vou fazer isso. uma transição aqui, você precisa fazer a manutenção dele e consegue analisar uma métrica de sucesso aí de vários nichos. Como é que funciona esse processo para você? Você vai testando e vai mudando? Como é que é a resposta disso? Então, eu abri um canal no YouTube sem querer ter um canal no YouTube. Isso considerando que a gente... Né, o que as pessoas consideram que é um canal no YouTube. Eu sempre quis, enfim, fazer as minhas produções e minhas coisas. Então, eu não sabia direito o que colocar ali enquanto não chegava o momento de fazer as minhas próprias produções, que inclusive ainda não chegou depois de 4 anos. Vem aí. Vem aí, aguardem. Logo menos. Então, eu não sabia muito o que fazer e o que falar. Porque o que eu, de fato, queria fazer e falar me custava muito dinheiro e eu precisava criar um público antes disso. Então, diferente de uma pessoa que, por exemplo... Nossa, eu sou gamer, amo videogame, vou abrir um canal só pra fazer as minhas lives, gravar meus vídeos. Ótimo, essa pessoa já tem o que ela quer com aquilo, né? Ou, sei lá, eu gosto muito de carro, adoro carro, analisar carro. Vou criar um canal, pô, uma mulher falando sobre carro, analisando carro, massa pra caramba. Então, cria um canal pra isso. Ou, tipo, maquiagem, lookinhos, blogueira, compras. Eu não sabia o que eu queria colocar na internet, até porque eu não queria me expor, justamente. Então, eu passei por muitas coisas, assim, por muitas etapas. E aí, eu brinco que o meu canal, ele teve várias temporadas. Então, a gente teve a temporada de vídeos mais de conselhos. Então, tinha um quadro que chamava Vamos Falar Sobre. E aí, a gente pegava... Eu comecei a ver que o meu público, no início, era muito jovem. E as meninas me perguntavam coisas do tipo... Como que foi seu primeiro beijo? Tipo, menstruei, mas eu tenho vergonha de falar com a minha mãe. Coisas assim. Então, começou num cenáriozinho bem pequenininho, bem simples, falando sobre isso. Depois eu senti necessidade de mostrar outras coisas, de sair do estúdio, né? De sair da parede lá. E aí a gente foi fazendo mais vlogs. Aí, às vezes eu tava sem conteúdo, aí eu tentava inventar uma coisa do nada. E tipo, preciso fazer um almoço e preciso gravar um vídeo. Por que não gravar um vídeo? Fazendo almoço? Cozinhando. Muito bom. E aí foi indo por várias vertentes, assim. Até que, quando entrou a pandemia, eu falei, bom... Não tenho mais como fazer vlog na rua. Não aguento mais fazer vídeo de comida, porque eu, de fato, detestava. Eu detestava. Assim, uma coisa que eu odiava fazer. Bomba. Influencer, Mirella, odeia comida. Vou fazendo as fofocas conforme você vai falando. Revela que detestava produzir seus próprios conteúdos. Nossa. Não, mas isso é pior que é verdade mesmo. Porque, assim, muitos desses vídeos eu gravava completamente sozinha. Então, assim, montava o tripé, montava a câmera, via o melhor ângulo, tipo... E tinha que cozinhar ainda. E cozinhar de verdade, porra. Não era Ana Maria Braga, sabe? Que deixa a parada pronta. Se queimou, fudeu. Cara, é horrível. Não, assim, até quando dava errado...
era meio que interessante, porque tinha um clickbait bom, sabe? Você comia miojo, mas era interessante. Mas era muito desgastante, assim, pra gravar, sabe? E quando veio a pandemia, assim, eu totalmente sozinha, gravando esses vídeos. Era muito chato, eu odiava. Eu criei uma birra absurda, assim, com vídeo de cozinha por conta disso. E aí, enfim, como que veio a fase gamer, né? Já não tinha mais como ir pra rua, porque nessa época também já tava gravando em restaurantes. Pegava restaurantes muito diferentes. Porque eu pensei, a galera que tá me acompanhando gosta de ver comida. Eu não quero mais cozinhar. Vou pra restaurante. Muito bom, muito bom. E aí, enfim, já não tava mais dando pra ir na pandemia. Falei, bom, vou começar a jogar, né? Só que eu sempre fui muito ruim. Eu jogava bem o quê? Tipo, os joguinhos do Nintendinho, né? Que era o que eu, de fato, jogava muito na minha infância e adolescência. Mas, assim, jogos de computador, os mais atuais, eu parei durante muito tempo de jogar, assim. Fiquei muito tempo sem jogar mesmo, desatualizadaça. Falei, ai, cara, e aí? Vou fazer o quê? Comecei por The Sims, né? Óbvio, clássico. Maravilhoso. E aí eu comecei... Aí foi com The Sims que eu comecei a fazer as minhas séries de dramaturgia. Porque eu comecei a escrever roteiros. Só que assim, era uma coisa que era pra ser simples. Porra, liga o computador, grava a tela e só joga. Não, eu complicava. Eu fazia roteiro, aí eu queria que a personagem ali, que a boneca fizesse as coisas que eu queria que ela fizesse pra construir a história. Aí, de novo, já me enrolei toda. Mas a gente tem 2 séries no canal. Tem que de ser The simples. Sims. Mas é aquilo, né? Tipo, madrugadas, escrevendo roteiro. Aí depois tentando fazer personagem, fazer o que você escreveu pra ela fazer. Não quero ser surpreendida. O meu roteiro é esse, você vai seguir. Apertando o botão aqui, você responde. Mas era divertido, foi bem divertido. Aí de The Sims foi indo pra outros jogos. Eu fiquei, acho que 1 ano e meio. Só com 1 ano e meio? Por aí. Só fazendo games. Foi muito legal, principalmente o período de lives. Cara, o período de lives foi muito massa. Era assim, eu terminava uma live, às vezes, de 4 horas destruída. Falando... Ok, foi a última. No dia seguinte, eu já tava assim, chat, falar com as pessoas, quero conversar. Adoro, porque, pô, a pandemia, sabe? Você não tinha contato com as pessoas. Isso as lives no YouTube, você não chegou nem a fazer a transição pra Twitch. Não, eu nunca fiz na Twitch. Foi no YouTube. E eu peguei um período, cara, eu tenho lives, assim, que... Eu tenho até print disso. Que em tempo real, ali na live, chegou a pegar 5K, 5,5, 6. Eu fiz uma live de Man-Eater, jogo de tubarão. Um simulador de tubarão, porra. Que chegou a bater 7 mil pessoas simultâneas. Caraca. Num canal que, assim, eu não sou gamer, não me vendo como gamer, não tenho um histórico nas redes sociais de jogar. Não é um jogo super popular. Não é um jogo, tipo assim, porra, um simulador de tubarão, sabe? E eu, tipo assim, de gorro, moletom, com as pernas assim pra cima da cadeira, tipo, toda fora do estereótipo de uma mina gamer. E bateu 7K, sabe? Foi muito legal, foi uma fase muito massa. Muito massa. Muito desgastante também, mas muito massa. E aí o seu público ficou. Com todas essas fases, eles foram mudando. Ou o seu público foi mudando? Não, eu acho que foi mudando. Foi mudando. Eu tinha muita criança e adolescente. E hoje em dia, eu já falo de uma outra coisa completamente diferente. O canal tá totalmente voltado pra mistério, terror e suspense. E agora eu tô com um público bem mais velho. E é muito legal de ver isso, assim. É muito massa. Porque eu recebo mensagens, assim, de pessoas falando... Tenho 45 anos e assisto teus vídeos com a minha filha. Cara, esses dias... Talvez ela esteja criando um trauma na filha, né? Por mas eu terror. Adoro isso. Mas assim, aí o problema é dela também. Pô, mas se a família assiste junto, eu acho isso muito legal. Eu também. Meu pai me botava pra assistir Poltergeist, então... Aí, ó, maravilhoso. Esses dias eu tava jantando. Nossa, assim, tipo... decadente, sabe? Zoada, de trabalhado o dia inteiro. Tava, tipo, com as maquiagens tudo borradas, assim. Fui almoçar no shopping, que fica na frente da minha casa. Tipo, largada, assim, na cadeira, sabe? Tipo, comendo e tal. Aí vem uma criancinha, cara, tipo, 8 anos. Felizaça, assim. Tipo, correndo aí, os pais atrás, assim, tipo, meio, né, sem graça, porque eu tava jantando. Eu, pô, uma menininha muito fofinha, tipo, toda delicadinha, de vestidinho, florzinha no cabelo, de 8 anos. Mirella! Tipo, falando, pô, assisto os teus vídeos, adoro. Aí a mãe e o pai, ela assiste com a gente e tal. Cara, que amor. coisa mais fofa. Mais fofa.
E sim, né? É um canal que a gente fala de true crime. Né? Mas é isso que as crianças gostam. Chico Picadinho, Elinho Justiceiro. Von Um Richthofen. pouco preocupado com essa geração de crianças. Mas eu era essa criança, você acredita? Eu era essa criança. Eu era criança que entrava no assustador.com E mostrava também. pra ver as fotos, assim, né? De crimes reais e ler as coisas e, tipo, as creepypastas. Eu amava, eu amo até hoje, eu acho incrível. E essas coisas que mexem, né, com... Gosto mais da parada sobrenatural, porque eu acho que envolve ali, né, o imaginário e tal. E a parada dos crimes reais vai pra um lugar de tentar entender a mente humana, sabe? Da psicopatia mesmo, assim, do ser humano, que eu acho bem interessante. Eu adoro também. E hoje você tem conteúdo em todas as redes, assim, praticamente. Obrigada. Insira aqui a piada sobre a nova rede social, com o nome de partes do corpo. No Facebook é o cu. Do Facebook. Do Face é o... Enfim. Como que você consegue manter todas essas redes e produzir conteúdo pra todas essas redes de uma forma saudável e assim... Ou já não é saudável? Não, mesmo? saudável já não é, tem muito tempo. Não é saudável, não. De uma forma que você se mantenha viva. Digamos assim. Bom, eu passei por um período muito complicado esse ano, então as minhas redes ficaram bem paradas, assim, eu precisei dar uma pausa de tudo pra colocar a cabeça em ordem, conseguir respirar e traçar novas rotas e novas possibilidades, né? E aí eu não tinha, por exemplo, o Spotify. E aí, inclusive, amigo, pra quem não sabe, quer dizer, ninguém sabe, estamos aqui revelando momentos. Choque grave. @choque diz, grave. Fofoca. Essa pessoa incrível aqui, ó, ficamos trabalhando juntos aí durante um tempo e ele que abriu muito, assim, o meu olhar sobre reaproveitar conteúdos nas redes. E isso foi incrível, porque mudou muito a minha visão em relação a isso mesmo, assim. Porque eu imaginava que, até então, que eu tinha que estar sempre produzindo alguma coisa muito diferente. Só que tem tanta rede social que é insano, assim, não tem como. A menos que você tenha uma equipe muito grande aí, 3 pessoas só vão cuidar disso, mais 3 pessoas só daquilo, e aí não tem como sobreviver desse jeito, né? Eu produzo meus conteúdos sozinha. Então, eu tenho uma pequena equipe que grava comigo, mas assim, eles... Tipo, é câmera e depois a edição, assim, até pré-produzir tudo isso, sou eu e eu, né? E aí, bom, eu tinha... Pode falar as redes sociais todas? Pode, por favor. Kawaii, TikTok, Instagram, Spotify e YouTube. São 5 redes sociais. Se você parar pra produzir um conteúdo diferente pra cada rede, você enlouquece. Não tem como, não existe tempo hábil pra isso. E aí a gente teve várias conversas, longuíssimas conversas, me convenceu esse maravilhoso a criar um canal no Spotify e reaproveitar muito dos conteúdos. E foi uma surpresa incrível. Inclusive, amigo, estamos chegando em 100k. Yes! Do De Spotify? players. Babado! Isso Olha foi só. incrível, assim, nos primeiros meses a gente já chegou em números muito legais, muito interessantes. E fora, assim, também a possibilidade de publi, né? Porque você tem um caminho a mais, assim, é uma forma a mais de você... E seu conteúdo vive mais, né? Sim. Porque não é... Porque eu acho que, às vezes, a gente entra nessa loucura da rede de ter que produzir conteúdo todo dia, 3 posts por dia, não sei o quê. Você fala, é isso. Às vezes, você não precisa produzir. Você pega o seu conteúdo que já existe e você faz ele viver e chegar em mais gente. Claro. Né? O reaproveitar conteúdo, eu acho que muita gente leva pra esse caminho de, mas... Esse conteúdo já foi visto. Não, cara, ele tá numa rede que as pessoas não viram esse conteúdo. Exato. Se você formatar, né, você tem que entender como cada rede funciona, vai dar certo. 100 mil K no Spotify, isso não é de graça. Sim, não, e foi incrível, assim, porque eu sinto também que tem gente que sai do Spotify, que não me conhece, que não conhece o canal, que sai do Spotify e que vai pro YouTube. E tem muita gente também do YouTube que prefere ouvir no Spotify. Porque daí já tá ali numa playlist e tal. Então eu me sentia meio mal, assim, quando eu pensava sobre isso. Porque eu pensava, cara, mas parece que eu tô... Olha que imbecil, enfim, né? Terapia pra essa gata. Mas eu pensava, eu acho que eu tô enganando as pessoas, sabe? De pegar um conteúdo e aproveitar em várias redes. E não, é o oposto. Você dá pro seu público a liberdade dele assistir, consumir aquele conteúdo onde ele quiser. E aí, foi pensando também nisso que eu comecei a fazer os cortes dos vídeos pro TikTok e pro Kawaii.
Então, isso também levou esse público dessas outras plataformas pro YouTube. E também colocou o público do YouTube que às vezes não quer assistir o vídeo inteiro, ele só quer um cortinho. E tá tudo bem, sabe? Porque agora a gente também tá vivendo a era dos shorts vídeos, né? Das plataformas de vídeo curto. E aí vai do que a pessoa quer assistir. Às vezes ela tá, sei lá, limpando a casa e ela quer assistir um conteúdo longo, coloca no YouTube. Às vezes ela só tá, tipo, esperando o busão e quer passar rapidinho, cara. TikTok, kawaii, bora. Então, conseguir olhar pra isso hoje, assim, como toda vez que eu vou gravar um vídeo agora pro YouTube, eu penso muito nisso, assim, nos cortes e como que ele vai performar no Spotify, nas outras plataformas, sabe? O que eu consigo fazer com isso? Como que eu consigo otimizar o meu conteúdo? Porque se eu fosse produzir só pro YouTube, hoje em dia já não compensaria mais. Eu já teria aberto mão do canal. Com toda certeza. Fica a dica aí. Você, cliente da Substrato, a gente fala disso o tempo todo. Escute a gente. Case de sucesso aqui na nossa frente. Não, mas é que é muito real. Eu acho que são públicos completamente distintos e eu me vejo como um ótimo exemplo disso. Porque, assim, detesto ver lives longas. Acompanho muitos canais que fazem, muitos podcasts, o Meteoro Brasil, que eu adoro. Eu só assisto os cortes. É mesmo? Eu adoro assistir somente os cortes, aqueles 10 minutos ali da informação que eu queria. E aí, podcast é a mesma coisa. Não escuto um podcast dentro de casa. Na academia, escuto 4 episódios por dia. E assim, é isso. Não vou ver YouTube. YouTube gasta muito dado. Eu quero podcast. E aí o criador e a marca e o cliente tá em todos os momentos de consumo. Exatamente. E da forma ideal. É isso. Eu não quero abrir o YouTube na academia. Mas, se o vídeo da Mirella que eu ia assistir chegando em casa estiver no Spotify, eu vou ouvir. Eu não assisto Roda Viva, eu escuto Roda Viva. Eu também. Sim, total. É muito boa esse tipo de lógica. Acho que é muito saudável. E aí, pra gente fechar, que a gente já não tem muito mais tempo. Queria saber como é que toda essa relação, essa construção, né, de lógica de trabalho mesmo que você criou hoje, te dá perspectivas para o futuro, assim, tanto como atriz quanto influenciadora. Você vê que são mercados que podem coexistir ainda, você acaba ficando muito estigmatizada por um e o outro acaba não sendo visto. Dá pra fazer a Mirella ser cada vez mais atriz como influenciadora? Como é que você enxerga essa perspectiva de futuro, ainda mais nesse mundo onde a gente tá começando a deixar essas barreiras muito menos claras aí, né? Pro bem e pro mal. Não, total. Bom, hoje, John, assim, eu confesso pra vocês que eu já não tenho mais muita expectativa de ser chamada para um grande projeto. Eu me vejo mais produzindo as minhas coisas, ou atuando nas coisas dos meus amigos, enfim, né? Das coisas incríveis que a gente faz e produz, e das pessoas incríveis e talentosas que a gente vai conhecendo aí ao longo da vida. Mas eu também não foco mais a minha energia nisso, sabe? A Mirella de 10 anos atrás, lá mais novinha, ainda era toda semana, tipo, mandando Media Kit, ó. A influenciadora, mandando vídeo e... Eu até esqueci o nome, como que... Reels? Não. Real não. Tá vendo? Já vou explicar. Videobook, olha isso. Assim. Era toda semana mandando videobook pra produtor de elenco, pra diretor, e caçando teste, e tentando fazer alguma coisa. E vivia nessa ansiedade, nessa expectativa. E quando fechava algum job, era assim, meu Deus, tá, isso aqui vai acabar. Eu vou fazer o que depois? Que foi o que aconteceu com a série da Fox, sabe? Que, tipo, eu saí de lá cheia de promessa, passaram-se 6 meses desempregada. Então, essa ansiedade ruim não me pertence mais. E isso é muito bom. Então, entender que hoje eu posso produzir as minhas coisas e que coisas incríveis podem chegar pra mim por conta disso, me dá um alívio, sabe? E saber que o tempo que eu iria gastar ou colocar nessa procura, sabe? Pra algum trabalho, na expectativa de alguém me chamar para fazer algo, eu consigo usar esse tempo para criar as minhas próprias coisas. Então, isso me dá uma paz interior, assim, muito gostosa, sabe? De sentir. Uma tranquilidade muito boa. Eu adoro produzir conteúdo hoje. E é engraçado isso, porque eu não me imaginava falando algo desse tipo, sabe? Inclusive, tem uma coisa que a gente falava, assim, antes, quando eu criei o canal, que me falavam, assim,
É engraçado, né, Mirella? Porque você tá na internet, mas você não quer estar na internet. E era isso, de fato era. Então isso me consumia muito, sabe? Me doía muito estar ali, me querendo estar em outro lugar, me projetando em outro lugar. E hoje isso mudou muito. Mudou muito, é outra coisa. E eu fico muito feliz que isso tenha mudado, porque me traz uma paz, sabe? Tipo, eu consigo olhar pra mim e pros meus produtos e falar, cara, de fato eu sou isso. Eu demorei a acreditar que eu era uma produtora de conteúdo. Por conta de, enfim, várias coisas da vida e momentos. Mas eu demorei a acreditar que isso era meu, me pertencia e que de fato eu era. E sou. Demais. Pra gente só não perder, já que esse é o primeiro podcast, você tem uma oportunidade única de fazer um fake corte de podcast como se fosse uma coach, se você quiser. Você faz aquele momento que você olha assim e fala, não, porque sempre me perguntam. Se você quiser, esse é o seu momento de brilhar no corte. Não sei nem o que falar, não preparei esse texto. Poxa vida, olha, que pena. Mi, obrigado mesmo. Se você quiser, olha pra nossa câmera 3 e dê suas redes sociais. Não que alguém não te conheça ainda, mas por favor, faça seu merchan. Galera, vamos lá. No Kawaii estou como Histórias Sinistras, tá? Não é Mirella Pisani, chama Histórias Sinistras. Vários cortes dos vídeos lá do YouTube. No TikTok, Mirella Pisani, também com cortes do Histórias Sinistras e alguns outros conteúdos que a gente acaba misturando lá. Instagram também, Mirella Pisani. YouTube também, Mirella Pisani. E o cu, brincadeira. E o cu, Mirella Pisani também. Entrem no cu, porque é muito gostoso. Corte, Mirella Pisani revela. Faz um apelo. Mirella Pisani faz um apelo. Entrem no cu. Muito obrigado, Mi. E se você gostou desse papo também, dá o seu like, bota estrelinhas no Spotify. Eu nem sei mais qual que é que bota estrela, qual dá like. Vocês sabem o que fazer. Mas todo mundo sabe o que fazer. A gente volta em breve com mais conteúdos aqui Nos Bastidores e com cortes também nas outras redes sociais. Exatamente. Então valeu todo mundo que acompanhou. Valeu, Mi. Gente, obrigada. Parabéns pelo projeto, viu? Tá lindo aqui, tá incrível. Obrigado. Obrigado. Tchau. Beijos.